Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje a gente está aqui inaugurando o podcast da Mente Mestra Marketing. A gente está aqui no NMcast e eu estou entrevistando uma pessoa muito especial, Valmir. E o Valmir é da área da saúde, galera. Um fisioterapeuta incrível. E a gente vai falar muito hoje sobre marketing digital, a gente vai falar sobre como que é o propósito dele aqui. Eu queria, Valmir, que você se apresentasse para o pessoal e falasse um pouco da sua jornada até aqui. Beleza. Então, Léo, satisfação de estar aqui, é um prazer. E já tem uma jornada, um tratamento, né, que a gente tem feito. E o meu trabalho de fisioterapia é um trabalho voltado para auxiliar pessoas, que esse é o propósito de todos. E eu percebi desde 2004, na minha formatura, né, que eu precisava fazer algo a mais para o meu paciente. Assim, que é o que eu tenho feito hoje. Como eu posso trazer mais consciência para ele? E essa é a minha jornada, trazer mais consciência. Então, hoje eu criei um método, eu tenho um método que é um método postura na prática, que é uma forma da pessoa saber o que ela está comunicando, porque nós não aprendemos na idade escolar qual é a postura correta e como manter essa postura no dia a dia. Então, eu percebi que eu precisava dar algo mais para o meu paciente e eu tenho desenvolvido isso através de algumas especialidades, de estudos, de testes, e tem funcionado muito bem. Ah, que ótimo. Galera, eu sou paciente. Esse cara aqui vive me colocando ali no eixo, né? Então, assim, muito prazer estar recebendo você aqui na nossa casa. E realmente, isso que você falou é algo muito importante, né? A gente percebe que nas escolas a gente não é ensinado como a gente deve se sentar. Muitas pessoas hoje em dia trabalham horas e horas no computador, né? E isso pode desencadear várias doenças, né? A pessoa ela não cuida da própria postura, ela pode pagar um preço muito alto no futuro, né? Certo. A respeito disso, Vitor, o que acontece? A Organização Mundial de Saúde, ela já diz o seguinte, que já é pandemia os casos de lesões, de lesões cervicais por uso excessivo dos aparelhos eletrônicos. Então, por exemplo, todos nós sabemos que usar o telefone assim é prejudicial para a saúde. Mas como que a gente faz para corrigir isso? Então, o que acontece? Tem crianças, você sabe que artrose, artrose, ela é uma doença para pessoas idosas, porque ao longo do tempo tem a degeneração vertebral natural. Mas você imagina só pessoas com 16, 15 a 18 anos já apresentando artrose cervical. Motivo: uso inadequado e excessivo dos aparelhos eletrônicos. Smartphone, computador, né? Então, videogames, por exemplo, já está causando diversas lesões. O que eu faço no consultório é justamente ensinar a usar o equipamento não como o vilão da postura, mas sim como o herói da postura. Se eu sei a postura correta, então eu vou utilizar esse aparelho para fortalecer minha postura, para fortalecer os músculos que nós chamamos músculos antigravitacionais. Olha que legal. São músculos que vão me levar para cima. E já tem outras pesquisas que mostram que se você mantém uma postura mais ereta, uma postura mais verticalizada, aumenta inclusive os níveis de testosterona. Então, tem tudo a ver. Além de você corrigir, né, que eu posso corrigir no meu paciente lesões, posso corrigir a própria postura, ainda tem a questão emocional, que interfere no dia a dia. Né? Então, o que leva uma pessoa, por exemplo, a criar um padrão em flexão? Normalmente, o que ela está pensando, o que ela está sentindo, é uma coisa de reflexão. Sentimento, por exemplo, de luto, de, por exemplo, tristeza, vitimização. E é natural a pessoa sentir isso. O que não pode, o que eu vejo a maioria dos pacientes, é que ficam muito tempo nessa postura. Então, a ideia é o quê? O objetivo é trazer a pessoa para o eixo, que eu chamo prumo. É engraçado que meu pai falava assim, quando eu sentava na cadeira, né, vou até fazer aqui, ó, quando eu sentava às vezes para comer, eu sentava assim. E aí meu pai é motor de caminhão, ele não tinha assim estudo, mas ele percebia que minha postura não estava legal. Aí ele pegava um garfo delicadamente e metia na minha costela, ele falava, te apruma, macho. Ele fazia isso, ele pegava assim, te apruma, macho. Eu pegava aquele susto, né? Eu não sabia nem o que era prumo. Depois que eu fiquei sabendo, né, que prumo era um instrumento usado para construção civil. E depois, na faculdade, eu descobri que o prumo, essa ferramenta, que inclusive eu trouxe aqui, né, o prumo,
a gente pode avaliar a verticalidade. Então, uma pessoa, né, nós somos bípedes, então a pessoa em pé ou até mesmo sentada, eu posso avaliar através do prumo como que está esse equilíbrio vertebral dela. Será que a cabeça está no lugar? Eu consigo através do prumo. Então, existem as referências da postura correta, que é um pouco do que a gente vai conversar aqui. Assim como tem na tua área, existem referências. Sim. Então, nós precisamos de... Peraí, qual é a referência? Como a gente falou mais cedo. Eu não aprendi na idade escolar qual é a postura correta, ou seja, qual é a referência de uma postura correta. Então, o que é, por exemplo, uma boa postura? É aquela capaz de eu ficar sentado aqui por muito tempo sem dor ou desconforto. A maioria dos pacientes chegam no consultório e fala o quê? Ah, doutor, eu trabalho muito tempo no computador, e daí? Você pode trabalhar 24 horas. Se você manter uma postura equilibrada no prumo, você não vai ter desequilíbrio. Cansaço, dor, desconforto, lesões, né? Às vezes lesões que geram pressão no nervo ciático, por exemplo, a hernia de disco, e aí gera aquela dor e dormência no braço. Mas a pessoa acha que é um problema de punho, mas é um problema lá da base. Da base do crânio, das vértebras cervicais, por exemplo. Sim. E nessa área empresarial, até mesmo no home office, né, para as pessoas que trabalham muito no computador, existe também um estudo para a questão de nível, né, cadeira, isso. Questão de às vezes dar uma volta. Quais são as dicas assim que a galera poderia se atentar para poder trabalhar com mais qualidade de vida? Quais seriam essas dicas? Certo. Existe a ergonomia, né? Então todo profissional que trabalha em biomecânica, por exemplo, fisioterapeuta, ele é habilitado para cuidar, por exemplo, para orientar o trabalhador. Então, existe a norma regulamentadora, a NR17, que é do Ministério do Trabalho, que preconiza o quê? Que o trabalhador ele tenha condições ergonômicas suficientes para exercer o seu trabalho. Mas o que acontece é que, às vezes, a pessoa ela não sabe como se colocar no trabalho. Tudo bem, a mesa está mais alta, por exemplo, o médico do trabalho, o ergonomista, né, pessoa que trabalha de segurança do trabalho, ela vai avaliar e vai ver a altura da mesa, a altura ideal. Isso aí é importante. Mas o trabalho que eu faço é um pouco diferente. Eu corrijo o paciente, trago para ele consciência, referência do que é a postura correta, ele mesmo vai conseguir avaliar. E vai falar, por exemplo, com um profissional da área da saúde no trabalho. Vai falar, olha, é possível corrigir a minha mesa? Que eu estou percebendo que para eu manter minhas referências sem dor ou desconforto, a mesa está muito alta, está me atrapalhando. Então, quer dizer, é algo mais assim individual, é mais autorresponsável. Sim, é um autoconhecimento corporal, né? Até isso. A maioria dos pacientes não tem consciência do próprio corpo. Olha só, acontece muito do paciente chegar no consultório e falar, eu estou sentindo uma dor e não sei por quê. É uma dor aqui. Aí eu falo, aonde que dói? É por aqui. Quer dizer, não sabe dizer onde dói. Eu costumo atender muitos atletas. Atletas, eles já têm uma consciência corporal. Então, quando eles chegam comigo, eles falam assim, doutor, eu estou com uma dor que ela, por exemplo, quando passa meu braço, passa acima de 90 graus, no movimento em flexão, com o braço anterior, eles falam tudo detalhes. Eu sinto uma dor que irradia na escápula do lado esquerdo, na parte interna da escápula, por exemplo. Eles são mais específicos. Já tem um diagnóstico mais formado ali. A topografia, que a gente chama isso de a propriocepção. O que é a propriocepção? É a percepção de onde que estão as coisas. Se eu tenho uma propriocepção bem equilibrada, eu sei se o meu pé está no chão, se o meu joelho está em 90 graus. Então, como é que eu faço para ter isso? Eu tenho que usar melhor o meu corpo, me avaliar, fazer uma atividade física, fazer exercício que eu possa utilizar meu corpo. Né? O que eu posso, como é que fala? Otimizar o meu corpo. Eu posso desafiar. O corpo ele precisa de desafio. Então eu consigo, através da atividade física, dessa consciência corporal, ter mais referência. De onde que está meu ombro, onde que está meu braço. Né? A maioria das pessoas não sabe. Por isso, elas até não mudam alguns resultados, inclusive emocionais. Né? Tem diversas pesquisas que mostram isso. Entendi. E assim, para a galera que está em casa, assim, como que seria um passo a passo para elas conseguirem desenvolver essa consciência corporal? Por onde elas podem começar? Olha, a consciência corporal, ela
tem que partir do princípio de uma avaliação. Então, por exemplo, no consultório, eu vou fazer uma avaliação para saber como que a pessoa fica em pé, como que a pessoa fica a maior parte do tempo, por exemplo. Se a pessoa usa muito computador, como que ela fica sentada ao longo do tempo? Às vezes é muito comum a pessoa, por exemplo, ela fica muito tempo sentada, às vezes está obesa, aí resolve fazer uma atividade física. Então ela vai lá, vai fazer atividade física, 1 mês, 2 meses, ela sente uma dor e aí não consegue continuar. Por que isso acontece? Porque a mecânica corporal está desorganizada. Então, quando precisa de uma exigência maior da musculatura, aí ela não tem essa propriocepção, essa consciência corporal. Então, parte do princípio de uma avaliação postural, pode ser com um fisioterapeuta, o próprio educador físico, ele consegue ter um diagnóstico, né? Até preciso, né? Dependendo do profissional, dependendo da especialidade do profissional, ele consegue ter um diagnóstico preciso e saber que a pessoa tem uma cifose torácica, que a pessoa tem uma hiperlordose cervical. A cifose, lordose, são nomes Escoliose. assim, escoliose, são nomes de curvatura. O que a gente precisa saber é se essa curvatura está aumentada, porque a curvatura é normal. Se ela tiver aumentada anterior, ela está com uma hiperlordose. Se ela está aumentada para trás, ela já é uma hipercifose. Porque nós precisamos dessa curva, mas elas têm que estar equilibradas e depende dessa referência, por exemplo, como eu uso a linha do prumo. É possível a gente mostrar aquela imagem? Claro. Postura de pé? Uma coisa que você perguntou a respeito como que a pessoa tem que buscar isso, né? O método que eu trabalho, ele é um método postura na prática. Então, assim, não adianta o blá, 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 muita conversa, tem que fazer... Como que você está hoje? É através de uma pergunta simples. Como é que eu estou? É muito comum, a grande maioria dos pacientes procura e falar, eu estou procurando esse tratamento porque eu fui tirar uma foto, eu vi um vídeo meu, nossa, eu estou muito torto, eu estou muito torta. Né? Minha cabeça está lá para frente. E eu não sabia que estava assim. Então, ter uma postura correta não é só na hora da gente tirar uma foto, que a gente, como aqui a gente está sendo filmado, então a gente, está sendo filmado, eu vou buscar uma postura correta. E ao longo do dia. Sim. Então, por exemplo, para quem está assistindo agora esse vídeo, esse podcast, como que está a sua postura agora? Então, assim, como é que está a sua postura nesse momento? Será que sua cabeça está no lugar? Será que você está numa postura firme, que edifica? Eu gosto muito de um texto da Ida Rolf, que é uma autora que ela criou o método Rolf, que ela fala a respeito de postura. Ela estuda postura corporal. Então ela fala assim, ou você está desabando, ou você está edificando. E edificação tem a ver com construção, e construção tem a ver com prumo. Para eu poder ter uma parede, uma coluna equilibrada, eu avalio através do prumo. Então, por exemplo, nessa imagem, a gente vai observar que, por exemplo, aquele quadrante anterior ali é uma pessoa desequilibrada, certo? Ele está com o quadril para frente, a lombar para trás, né? A torácica para trás, a lombar para frente. Então, tem um desequilíbrio. Esse desequilíbrio, a gravidade, Vitor, ela não perdoa, não. A gravidade ela vai empurrar a pessoa para baixo. O que vai fazer com que ela fique para cima quando ela estiver equilibrada no prumo? Porque é por isso que um prédio de 150 andares não cai, porque ele está alinhado no prumo. Então, por exemplo, na imagem anterior, né, na segunda imagem, aliás, a gente observa os quadrantes alinhados. Então, por exemplo, se eu coloco o peso ali nessa segunda imagem, ele não vai desabar. Porque quanto mais peso eu empurrar, é como eu pegar esse celular e empurrar ele assim, ó, ele não vai cair. Mas se eu coloco ele de lado e empurrar, ele vai desabar. Entendi. Porque isso, a gravidade ela é onipresente. Então, essa onipresença ela está o tempo todo. Eu preciso buscar sempre essa verticalidade. Então, quando a gente avalia isso, mostra isso para o paciente sente mais leve. Ele começa a observar como se tivesse um gancho, por exemplo, na imagem mostra, como se tivesse um gancho empurrando a cabeça para cima. Então, um dos segredos da postura correta, né? Então, pessoal, está numa postura incorreta, a gente vai observar que a postura incorreta é a cabeça caindo sobre a cervical sobre a torácica. Aqui, ó. Essa é uma postura que está desabando. Sim. Como que eu posso edificar a postura? Trazendo a base do crânio para cima. Deixar... É simples, é só levar a base do crânio para cima
e aí eu fico firme. Tá? A gente vê na imagem, por exemplo, essa imagem aqui está mostrando uma pessoa com dor e a outra em equilíbrio, uma pessoa leve. Sim. Então, o meu objetivo é o quê? Trazer leveza para o paciente. E isso, no quanto antes a pessoa ter essa consciência corporal, melhor, que ela pode evitar uma doença futura, né? Pode... Com certeza, o desabamento, a pessoa fora do alinhamento postural, por exemplo, ela está fora do alinhamento postural e vai fazer atividade física. Ela vai gerar impacto. Essa impactação, ela não vai ser positiva, ela vai ser desorganizada. Você vê uma atividade física que parece ser uma coisa ruim, mas não é. Por exemplo, o LPO, que é o levantamento de peso olímpico. Ele é um esporte, um dos melhores esportes, porque tem uma técnica perfeita para a pessoa conseguir levantar um peso, vamos dizer assim, pesado, né? Ele precisa estar alinhado no prumo. Ele precisa estar alinhado nessa linha vertical. Fortalecimento. Senão ele não vai conseguir. Então, além do fortalecimento equilibrado, os profissionais de levantamento de peso, eles têm maior densidade óssea na vértebra e tem um disco intervertebral muito forte, porque está alinhado. Já uma pessoa que não faz atividade física, ela gera muito mais pressão, porque ela não gera pressão no corpo todo completo, na cervical, torácica, alinhado. Ela vai gerar, por exemplo, uma pressão, por isso que tem a hernia de disco, que a pessoa tem um desalinhamento, alguma vértebra dessa vai sofrer maior descarga corporal. Então não há uma dissipação de forças equilibradas, né? E isso a gente leva para a vida também. Às vezes, quando eu avalio isso no paciente, a forma como o corpo dele está é como está a vida. Às vezes ele está gerando uma sobrecarga muito numa área da vida, porque ele não está tendo uma resposta que ele queria, porque ele não está buscando um contato com o alto. Então, ter um contato com o alto, ele não é só material, ele também é espiritual. Sim. E a gente percebe isso quando a gente conversa com a pessoa. Você percebe, por exemplo, quando um parente seu, sua namorada, ela não está bem, quando ela está para baixo. Fala, o que foi, meu amor? O que está acontecendo? Eu consigo perceber com meus filhos. Quando eles estão numa postura mais fletida, eu percebo que eles estão precisando de cuidado, de atenção. Então, às vezes eu peço para eles, levanta a coluna, cresce a cabeça. E isso ela se sente bem melhor. Com certeza. E tem algo que eu já vi numa palestra também, falando que a nossa postura corporal, ela tem um vínculo direto em relação à nossa mente, né? Então, assim, isso é até uma questão de neurociência, né? Se a gente pode estar até num dia ruim, até num dia triste, nossa mentalidade não está das melhores no dia, mas se a gente consegue se colocar naquela postura, a gente consegue trabalhar esse exercício de consciência, a gente já consegue resolver esse problema, porque a gente colocando essa mensagem para o nosso cérebro, que olha, eu estou com a postura correta, mesmo eu estando triste, eu estou com um sorriso no rosto, você está levando mensagens e hormônios para o seu cérebro de que, né, aquilo ali está melhorando e ao longo do tempo aquilo vai passando, né? Isso tem tudo a ver, né? Esse vínculo, né? Tem tudo a ver. Antes eles falavam, né, que eram as doenças psicossomáticas, doenças psíquicas, emocionais, que refletiam no corpo. Hoje em dia tem as doenças somatopsíquicas, que é o quê? Um trabalhador que fica muito tempo em flexão. Ele vai gerar uma doença emocional por conta de uma postura corporal. Então o contrário é verdadeiro. Cara, eu estou triste. Eu vou buscar uma postura melhor, e isso é intencional. E aí eu vou melhorar. Os músculos que me mantêm para cima, os músculos antigravitacionais, eles são músculos que fortalecem e geram mais produção de testosterona. Por exemplo, a criança quando nasce, parto natural, a base do crânio dela apoia, quando ela está nascendo, ela apoia na região do púbis da mãe, e aí ela gera, que a gente chama, um primeiro estímulo primário, primitivo, que a gente chama. Estímulo primitivo da criança é quando se empurra a base do crânio dela para baixo, o que ela vai buscar? Ela vai buscar a base para cima. Então, quando a criança nasce, ela busca o quê? O movimento de extensão. Tem uma técnica muito utilizada na fisioterapia para tratamento de hernia de disco, por exemplo, que é o Mackenzie. O Mackenzie ele é muito bom, porque ele trabalha muito em extensão. Aí eu costumo dizer no consultório, extensão é vida. Então, buscar isso. Ó. Uma pessoa, quando ela está ereta em extensão, ela não consegue chorar. Como é que chora? Olhando para cima e vendo a beleza, né, do dia a dia. Não tem como chorar. Mas se a pessoa estiver fletida, nessa postura fletida, ela vai chorar.
Então, por exemplo, quando você acorda, quando a gente acorda, o que a gente faz? Sem pensar, a gente faz o espreguiçar, né? A gente ficou a noite toda em flexão, descansando, né, para dentro, e aí quando a gente acorda, o corpo pede para espreguiçar. Então, esse fortalecimento dinâmico automático da postura ereta vai gerar o quê? Produção de hormônios que me traz alegria, me traz felicidade, dopamina, por exemplo, vontade de viver, de planejar. Então, a postura corporal reflete diretamente isso que você falou. Ou seja, está tudo conectado, né? Tudo conectado. Pô, bacana. Você trouxe mais imagens aí para Aí tem a imagem da postura que é a postura. Deixa eu mostrar a referência lá da postura correta. Então, por exemplo, aqui, Vitor, aqui a gente está usando o prumo. Certo. Por exemplo, aqui aqui é um equilíbrio mais próximo do prumo. Então, eu traço a linha do prumo, coloco a linha do prumo no paciente, na postura lateral, e vou avaliar como estão as curvas, anterior, posterior. A gente vai observar que nesse alinhamento aqui da paciente, a gente vê que o tornozelo, joelho, quadril, ombro e orelha estão passando na linha do prumo. Então, tem uns estudos que mostram que essa é uma postura mais equilibrada, né? A gente vai perceber que quando o paciente está fora do alinhamento vertebral, e a gente tem exemplos aqui, vou te mostrar um dos exemplos aqui da postura da pessoa, que eu tirei foto antes e depois. Vou te mostrar aqui. Por exemplo, essa paciente, ela chegou comigo, ela estava sentindo muita dor nos ombros e que gerava dor na lombar. A gente vai observar, na primeira foto, que a lombar dela está lá para frente. Você sente o peso corporal. Eu não preciso ser especialista para perceber que a paciente da frente é mais velha que a de trás. Sim. Você percebe que essa paciente aqui, ó, parece é outra muito mais pessoa alta. Parece outra pessoa. Se eu colocar ali uma paciente de 60 anos, aqui é uma de 45, por exemplo. Uhum. A gente vê no visual. E isso é moldado, é ensinável, é treinável. Eu consigo treinar até me tornar uma pessoa mais firme na minha postura. Mas eu preciso trazer consciência. É isso que é importante. Aí, Vitor, a maioria dos pacientes, eles reclamam ao longo do dia, sente dor, por exemplo, no trabalho. Então, a gente observa, tem aqui, essa é uma foto da minha videoaula, que eu mostro uma pessoa alinhada no prumo e uma pessoa desalinhada no prumo. Provavelmente quem está assistindo a gente vai se identificar com uma postura dessa. Aquela postura que eu levo, a pessoa leva a base do crânio lá para frente. Isso gera diversas lesões, inclusive artrose vertebral, dores irradiadas que pressionam o nervo ciático e dói por todo o braço, até sentir dormência no braço, cansaço, fadiga. Então é muito comum. Se puder, se for possível a gente usar alguém de exemplo, tem como usar o nosso diretor aí? Claro, Lucas, mano. Chega aí, Lucas, para eu dar um exemplo prático, né? Eu vou pedir para você sentar aqui, por favor. Bora. Senta aqui, Lucas. Aí, baixa um pouquinho mais aqui, fica mais fácil. Ô, Lucas trabalha mais no computador, né? O nosso diretor aqui da Mente Mestra. E você costuma usar o computador como? Cara, eu até começo certo. Eu até comprei uma cadeira presidente, que é aquela que vem até aqui em cima, pra não ferrar minha coluna. Mas, com o tempo, eu deixei um banquinho aqui pra esticar a perna, com o tempo eu vou relaxando. Uma coisa que a gente vai observar, pode manter essa postura. Aí olha lá pro computador lá na frente. Isso aqui é uma coisa muito comum, tá? Muito comum. Inclusive, tem pessoas, por exemplo, faz conta que aqui é um mouse. Ó. Pega no mouse lá na frente. Ó, usa o braço lá para frente. Então, quando a gente observa lá na imagem, a gente vê que o cotovelo tem que estar na linha do corpo. O quadril precisa estar na mesma linha da cabeça. Então, o que eu faço? O trabalho que eu faço, por exemplo, nas empresas, e isso no consultório, a gente vai avaliar aonde que está o quadril. Ó, o quadril está lá para frente na linha do tronco. E aí, olha lá para o computador, para cá para frente, por exemplo, o computador está na frente. A gente vai observar que o Lucas tem uma linha de expressão. Essa linha de expressão ela é muito perigosa. Chega o quadril um pouquinho para trás, vou mostrar onde é cá. Aí, agora vai, por exemplo, faz de conta que você vai usar o computador. Relaxa, cara, isso. Aqui, esse que eu quero mostrar. Porque às vezes acontece, se ficar assim, acontece? Sim. Isso.
Isso daqui, aí, Vitor, tem uma coisa que é fundamental quando a gente faz uma avaliação postural do trabalho, do trabalhador. A gente vai observar essa linha de expressão aqui. Ó. Eu vou girar um pouquinho aqui para aparecer na câmera. Essa linha aqui, ó, essa dobrinha que a gente chama. Quantos você tem, Vitor? Oh, desculpa. 25. Quantos anos você tem? 25. 25 anos. Ó, 25 anos ele já tem uma linha de expressão, uma dobrinha aqui, o averta dele lá para frente. Ele já está na lista dos pré-hernitismo. Provavelmente já está com uma hernitismo. Tá? Aí eu te pergunto, já sentiu uma dor irradiada no braço? Por exemplo, do lado esquerdo? Está sentindo? Sim. Pois é. Se a gente observar essa região aqui, ó, ela já está daqui para frente. Ele não tem aquilo que a gente chama saboneteira anatômica. Então, a saboneteira anatômica é o espaço onde os nervos passam. Se a pessoa preenche esse espaço aqui, é porque ela está com a cabeça muito para frente. Olha como a observação aqui, ó, dessa região aqui. Tem pessoas que têm isso aqui alto, a gente chama isso de corcunda. Como é que corrige? Que é o meu caso, né? Isso. Como é que corrige a corcunda? Não é através das costas. É muito comum, viu? Corrige os ombros, por favor. Ó, ele está corrigindo os ombros, mas a cabeça continua para frente. Então, o que ele faz? Ó? Essa autocorreção postural, ela é incorreta. Corrige os ombros lá para trás. Vai. Ó, a cabeça dele continua para frente. Então, o que eu tenho que fazer? Esquece o ombro, aí corrige só a cabeça para trás. Quando eu corrijo a cabeça, a postura dele fica melhor. Sim. Tá? E um outro detalhe que a gente vai observar. Chama o olho do PQS, por favor. Aí, ó. Agora relaxa a cabeça. Se a pessoa está para ser dobrinha, você pode fazer o teste em casa. Por exemplo, quem está em casa pode fazer o teste. Faz só um peso leve assim, ó, na cabeça. Ó, percebe? Gera um incômodo. Às vezes, se a pessoa gerar um peso leve aqui, ó, e der dor irradiada, está dando dor irradiada, está sentindo uma dormência no braço, provavelmente ele já tem mais disso. Provavelmente quem está assistindo que tem essa linha de expressão, seu dobrinho, e você pressionar e sentir dor no braço, provavelmente você já tem disso. Ok? Como que eu faço para corrigir isso? Um peso leve já incomoda. Mas se eu estiver alinhado no prumo, com a orelha alinhada com o ombro, cotovelo e joelho, ó, alinhei tudo no prumo, está tudo alinhado. Eu posso colocar, ó, aqui um saco de cimento. Ó, posso colocar um peso que for aqui, ó. Tá doendo, não foi? É, realmente. Agora tá bem mais confortável. Bem mais confortável. Pode botar peso, ó. Porque está alinhado no prumo. Quanto mais peso eu colocar aqui, mais a minha mão vai para cima, mais a cabeça vai para cima. Fato é que a gente não aprendeu e a gente esquece. Faz uma coisa sem saber como que eu tô. Ok? Com certeza. Por exemplo, tá preocupado com o que você está fazendo lá no computador, esquece como é que tá na costura. Ó, né? Outra coisa importante é trazer o peito para cima também. Não os ombros, o peito. E aí eu consigo fazer esse alinhamento. Aí tá legal. Perfeito. A manutenção dessa postura, ela vai trazer o quê? Fortalecimento para a minha musculatura equilibrada para cima. Eu vou estar com os neurotransmissores equilibrados. Eu vou conseguir ter uma postura melhor e não sentir dor nem desconforto no final da jornada de trabalho. Esse é o objetivo do postura na prática. Já prumo. Aí, ó, o Lucão acabou de ganhar uma sessão aí com o Maurício. Sim, vou me arrumar, hein? Mas esse pescoço. Já vai lá, pô. Lauri, muito obrigado aí por essa dica. Aí, todo mundo que está em casa com certeza está agradecendo você aí por toda essa informação relevante, né? E esse propósito é muito importante para as pessoas, porque quanto antes a gente despertar esse conhecimento, né, esse autoconhecimento corporal, quanto antes a gente se atentar a esses fatos, melhor vai ser a nossa qualidade de vida, a gente vai envelhecer com saúde, né? E isso é muito importante. Então, desejo todo o sucesso do mundo no projeto, né? E eu estou aqui agora também como consultor da Mente Mestra para a gente analisar como está a sua empresa hoje, como que está o projeto da postura na prática, não dá para a questão online, aqui a gente na Mente Mestra, a gente tem esse hábito de dar consultorias para os nossos parceiros, né, para pessoas que estejam de fato querendo lucrar com a internet. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que tá os desafios da sua empresa hoje,
quais são os desafios que você tem hoje no seu negócio? Os desafios. Eu tenho hoje, o que eu tenho? Tenho o meu Instagram, que eu trabalho, faço a minha divulgação, e tenho um curso online, que são 15 dias para a pessoa adquirir consciência postural. Foi um curso que eu criei para fazer aquela fórmula de lançamento. Que eu vi, comecei a aprender isso. Já contratei algumas empresas para fazer um trabalho de social media, outras para fazer o lançamento, mas efetivamente o negócio ainda não girou. Eu ainda não consegui fazer um lançamento no perpétuo, na fórmula de lançamento, que gerou um resultado efetivo. Então, hoje, eu tenho essa intenção de atender, porque a internet veio para isso, né? Que eu sei, para atender o máximo de pessoas possível. Então, qual é a minha, vamos dizer assim, a minha dor nesse sentido? É de poder distribuir mais, vender mais os cursos online. E ter mais, como é que chama? Engajamento no meu trabalho. Certo, entendi. Isso aí é uma dor que grandes produtores de conteúdos, né, sofrem com essa dor, que é a questão de distribuir seu conteúdo e de fato alcançar o maior número possível de pessoas, né? E aí, você já cadastrou esse produto seu numa plataforma? Ele já está cadastrado? Já está cadastrado, está no Eduz. Certo. E está cadastrado. E hoje eu vendo lá, tem um link na bio, que é como eu vendo. Entendi. Eu já tentei fazer o tráfego pago, mas ainda está travado. Entendi. E aí você chegou a criar um site, uma landing page para o seu produto, ou você já vende direto com o link da Eduz? Galera, para quem está assistindo aí, a Eduz é uma plataforma de cursos online, assim como várias outras que existem, que você coloca as suas videoaulas dentro dessa plataforma e ela gera uma página de pagamentos, que a gente chama de checkout, para você conseguir pagar via cartão de crédito, boleto, e assim que a pessoa paga, ela recebe todos os cursos por e-mail, online, na plataforma 100%, né? Então, a minha pergunta é essa: você já tem uma landing page, um site explicando o seu produto, ou você costuma divulgar direto o link de pagamento da Eduz? Hoje, estamos divulgando o link de pagamento da Eduz. Eu já tive uma outra empresa que eu contratei, a gente tinha uma landing page. Entendi. Depois eu mudei de empresa, né, que estava fazendo esse trabalho, e hoje eu só divulgo através do link da própria Eduz, né? Da própria Eduz, que é o checkout, né? É o checkout. Entendi. Então, essa ótica, ela já pode mudar o jogo do negócio, sabe? Porque a página, a landing page, que a gente chama, a landing page é um site mais objetivo voltado para conversão. Então, a landing page, ela tem o objetivo de você conseguir trazer um nível de consciência a mais para o seu cliente sobre o seu produto. Então, a gente tem dentro de uma landing page, o topo da landing page fica a promessa. Então, qual que é a promessa do negócio? É uma transformação. No seu caso aqui, a sua promessa ela já está muito clara. Você ensina pessoas a terem uma postura boa na prática. Aí a gente geralmente tem uma dor que ela é solucionada. E aqui também já está muito bem mapeado a dor do público-alvo. O seu público-alvo ele já te procura já com uma dor, às vezes uma dor irradiada, igual a gente deu o exemplo aqui agora. Às vezes uma dor estética, nesse sentido de a pessoa ela não se sente bem esteticamente, que isso é uma dor também. Então, o fato é, a sua dor e a sua promessa, ela tem que estar no topo dessa landing page de uma forma clara e específica. Logo em seguida, o ideal seria que você tivesse já um site com uma VSL, que a gente chama, né? Esse site é um site voltado para venda, que ele vai explicar mais detalhes do seu produto, né? Existem vários scripts, várias formas de fazer esse vídeo, mas o importante esse vídeo a pessoa ela precisa enxergar os benefícios daquele curso online. Ela precisa enxergar o que ela vai ganhar e como ela vai se transformar. Então, dentro desse vídeo de vendas, você pode trabalhar bastante gatilhos mentais comparando o que a pessoa ela está deixando de ganhar com o seu produto, o que a pessoa, ela de fato, ela vai ser beneficiada, qual vai ser a vida dela, como vai ser a vida dela após ela de fato conseguir assistir essas videoaulas, ter consciência corporal, melhorar a postura dela. Uma coisa que eu percebo assim, se eu pudesse fazer com que o meu paciente visse o que eu vejo, por exemplo, eu faço avaliação e vejo, cara, daqui 6 meses isso vai gerar uma hernia de disco. Só que o paciente não vê isso. Como que eu faço, às vezes, né, que a gente falou aí, achei legal. Como é que a gente faz no marketing digital para mostrar isso? Com clareza, olha, se você não fizer isso, como é que chama isso? Se você não fizer isso, vai acontecer tal coisa. Hoje o mercado, o mercado está bem mais competitivo, né? Vários nichos surgindo, muita gente anunciando na internet. Então o que está prevalecendo hoje no mercado? É fazer um funil de conteúdo.
é você, de fato, conseguir captar as pessoas através da gestão de tráfego pago. Então, por exemplo, você vai estar fazendo dicas úteis, relevantes para aquela população e você vai estar aumentando o nível de consciência daquela pessoa. Como, por exemplo, agora, você colocou um exemplo real de uma pessoa que ela pode estar desenvolvendo um problema mais sério e se ela começar hoje, ela consegue se tratar, ela consegue ter uma vida com qualidade de vida. Agora, se ela deixar rolar e continuar com a postura ruim, ela pode ter muitos problemas futuros. Então, só de você produzir esse conteúdo, distribuir para as pessoas certas, e aí que entra a mágica do tráfego pago. A gente consegue colocar, por exemplo, esse conteúdo para pessoas com determinadas idades. Então, por exemplo, eu sei que pessoas hoje em dia de 45 a 55 anos costumam ter problemas de coluna. Então, eu quero que esse vídeo apareça somente para pessoas de 45 a 55 que moram em tais lugares, que têm os interesses em, por exemplo, fisioterapia, pilates. Porque geralmente se a pessoa está buscando algo relacionado a pilates, RPG, fisioterapia, já são indícios de que essa pessoa ela tem algum problema postural. Então, o que acontece? Hoje o Facebook e o Instagram, ele monitora tudo que a gente assiste. Então, se a pessoa está assistindo vários vídeos sobre pilates, sobre RPG, e eu tenho esse interesse, já que o Facebook ele me dá para o anunciante, o gestor de tráfego pago, ele consegue ter esse interesse, você consegue construir uma audiência, que é o topo de funil. E aí você vai agregar valor para essa pessoa. Depois que você agregou valor para essa pessoa, você está construindo o quê? Audiência, base de dados. Então, só que você está investindo, pode começar com pouco, 5, 10, 15, 20 reais por dia, distribuindo conteúdo para essas pessoas. E aí, você distribuindo esse conteúdo, você vai começar a criar um público, que a gente chama de um público personalizado dentro do Facebook e do Instagram, que é um público de pessoas que assistiram seu vídeo até 50%, assistiram seu vídeo até o final, pessoas que curtiram, engajaram com o seu conteúdo, pessoas que salvaram algum vídeo seu, alguma arte sua, pessoas que compartilharam algum material seu, pessoas que te seguem nas redes sociais. E aí, depois que você já tem essa base, o que eu iria te recomendar? Você fazer uma venda perpétua. Você pegar esse público que já é engajado com o seu perfil, que a gente chama de público quente, e você já vai fazer uma oferta, um vídeo, um criativo. Falou, gente, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Valmir. Eu sou fisioterapeuta especialista em postura e eu quero aqui te ajudar a melhorar a sua postura, para que você não tenha problemas futuros, para que você tenha a postura dos seus sonhos com muito mais qualidade de vida. Você vai criar um texto, que a gente chama de copyright, e aí você vai direcionar esse texto para as pessoas que já te acompanham. E aí você consegue puxar os dados de um ano, então, ou seja, daqui um ano que você está produzindo conteúdo, e isso já é um ponto muito positivo para você. Já está um ano produzindo conteúdo, postando artes, vídeos. Então já existe lá no seu Instagram pessoas que te acompanham. E esse, por exemplo, tem pessoas que me acompanham, mas eu não sei até que ponto tem o engajamento dessas outras pessoas. O que no trabalho que você faz, isso pode melhorar? Pegar o público que eu já tenho ou trazer público novo, mas que seja interessado realmente no assunto. Sim. Então, dentro dessa estratégia do funil, é basicamente isso que você falou, porque no topo do funil, a gente vai conseguir trazer pessoas novas que têm interesse nesse assunto. Então, a primeira etapa do funil é para a gente chamar a atenção da galera. Então, vão ser vídeos úteis, né, toda aquela questão ali para aumentar o nível de consciência, para mostrar para a pessoa que existe uma solução para o problema dela. Já o meio do funil já entra essa parte de engajamento, que aí no meio do funil você já pode trazer, por exemplo, mais provas sociais de pessoas que tiveram resultado com o seu método. Você já pode trazer uma prova social de fato real de que a pessoa ela conseguiu curar, por exemplo, uma hérnia através dos exercícios que você passa para os alunos. Você já, nesse meio do funil é a hora de criar relacionamento. Então é a hora de você conseguir de fato ali fazer com que a pessoa não engaje com você. Aí você pode trabalhar dentro da rede social. Pessoal, comenta aqui se você já esteve nessa postura. Comenta aqui qual é a dificuldade que você tem hoje. Comenta aqui se você está tendo alguma dor, como é que eu posso te ajudar. Você pode incentivar as pessoas a te mandarem uma mensagem via direct, via WhatsApp. E aí depois do final é a hora onde você pode demonstrar a sua autoridade, que você de fato já é uma autoridade na sua área, e fazer o fechamento, que é uma conversão, seja uma marcação de consulta, seja vender o método, seja vender, de fato, uma mentoria. Estão no resultado, né? Com certeza. Provas sociais. Exato. Então, esse funil de conteúdo, ele é muito bom. E muitas empresas estão utilizando isso, muitos grandes players do mercado estão utilizando isso. Então, o que eu iria recomendar para você de estratégia? Esse produto seu, do Postura na Prática, ele é um método já muito bom e você precisa alavancar ele, né? Você precisa, de fato, escalar ele. Então, você pode fazer com que esse método seu ele seja um produto de entrada ou ele pode ser um produto de meio, né? Ou seja,
um produto de entrada, geralmente, ele tem as características de que ele é mais barato. Não sei hoje qual é o valor do seu curso, mas geralmente... Hoje eu tenho o e-book. Por exemplo, o e-book poderia ser o seu produto de entrada. Certo. Você poderia vender um e-book de postura, por exemplo, a R$27, a R$47, a R$67, que aí já seria o quê? Já seria meio que uma degustação para as pessoas e que a pessoa tem uma objeção a menos. A pessoa vai ver, eu quero melhorar minha postura, mas ainda não tô com dor, ainda não tá doendo, vou deixar para depois. Brasileiros... Mas às vezes é barato, mas vale a pena. Exato. Às vezes é R$17, R$27, R$37, R$47, enfim. E o curso? E aí, ou seja, aí essa é a questão. Você vendeu um produto barato com uma questão fácil ali. Já você poderia fazer um criativo, um vídeo, uma arte, uma foto, levar as pessoas para uma landing page que fala sobre o seu e-book, que ela vai ler no e-book. Dentro do e-book já pode ter, por exemplo, botões levando para o checkout do método, que o método já é um método mais robusto, com aulas gravadas. Pode ter um acompanhamento, às vezes uma videochamada com você, que seja um suporte no WhatsApp. E aí, por exemplo, a entrada, isso aí a gente está criando uma escada de valor, uma esteira de produtos. Então o cara ele entrou, viu o e-book, aumentou a consciência. Dentro do e-book já tem oferta, e aí você pode fazer a ascensão dele para o método. E depois do método, você ainda pode fazer um ou outro upsell para vender um high ticket, às vezes. Você pode vender um high ticket de uma mentoria, né? Um high ticket, às vezes, de um acompanhamento personalizado, no qual a pessoa ela vai ter uma vez por semana uma consulta com você, onde você vai na empresa dela, você vai na casa dela, você ajuda. Então, essa seria a melhor estratégia, ao meu ver, para o seu negócio. Bacana. E além disso, a questão de que você já vem fazendo a produção de conteúdo, isso aí é muito importante, porque quanto mais produção de conteúdo, mais distribuição de conteúdo, maior é a audiência que vai estar te acompanhando. Maior vai ser a audiência. Então, assim, investir no Google, também você colocar as palavras-chave, por exemplo, curso postura. Se todo mundo que digitar curso postura, pode ver sua landing page, clicar no botão e já comprar. É isso que eu falo. Como que eu faço para a pessoa ver o que eu estou vendo? Por exemplo, tem pacientes que, através da disciplina, comprometimento, eles iniciam o tratamento e concluem. Então, hoje eu consigo colocar o início, aonde que está o estado atual dele postural, qual é a jornada que ele precisa percorrer até se tornar autônomo da postura. Então, é uma questão realmente de consciência. Por isso que precisa de uma explicação numa landing page, um site, né, depoimentos, que são as provas sociais, o antes e o depois. Então, eu preciso fazer isso. Às vezes, para chegar, eu estava fazendo, vender um curso a R$190, 200 e poucos reais, às vezes não tem uma aceitação tão grande. Mas essa dica é muito boa, porque eu pego um e-book, né, vendo ele por 27, 25, 27 reais, e aí eu puxo ele para um produto muito melhor. Sim. Né? E eu não sabia, eu posso, por exemplo, como você falou, eu posso colocar uma videochamada, uma mentoria. Você agrega valor. Eu consigo agregar mais esse valor. Achei excelente. E assim, e vender produtos hoje na internet de 197, 200 reais, até 400 reais do perpétuo, é extremamente possível. E tem muita gente aí vendendo. Agora, você precisa ter uma oferta muito bem alinhada para você poder escalar um produto nesse ticket também. Ou seja, então você precisa ter uma landing page muito boa, uma landing page que seja rápida, uma landing page com um texto muito bem alinhado, com provas sociais boas, que aquilo ali você vai quebrar a objeção. É muito mais difícil alguém na internet, ainda mais com o nível de sofisticação do mercado hoje, chegar e gastar, por exemplo, 400 reais, 500 reais, sem te ver, sem te conhecer, sem ter reciprocidade com você, muito mais difícil do que ela gastar às vezes 17. Pô, eu nunca vi esse cara, não sei nem quem ele é, não sei no que ele é formado, mas ele tá falando sobre postura, eu tenho esse problema, só que é 17 reais, o cara faz um Pix e ele lê. Vou pagar para ver. Vou pagar para ver, e se eu perder, perdi 17 reais. Agora, se a pessoa pagar 497, se a pessoa pagar 300, 200, até mesmo 100, ela já fica meio, caraca, sim, será? Agora, se você coloca abaixo de 100, já vira um produto de entrada, que ele tem uma taxa de rejeição muito menor. Então, talvez essa estratégia de implementação, ela pode virar o jogo, porque você vai estar construindo já uma base de compradores. E aí que entra a inteligência do marketing digital. Quanto mais pessoas comprando seus e-books, por exemplo, baratinho, você está dando inteligência para o Facebook e para o Instagram. Você está falando para o Facebook e Instagram, olha, galera, tá vendo essa galera que está comprando meu produto? Eu quero mais pessoas como eles. E aí o Pixel, né? O Pixel hoje é um robozinho, que ele é o robozinho do Facebook e do Instagram, que a gente configura através da plataforma. Ele vai começando a entender padrões. Opa, a Maria, José e o João compraram o e-book dele. Então, se eu distribuir esse vídeo para mais pessoas parecidas com os três, pode ser que
eu vou vender com mais facilidade. E aí vai virando uma bola de neve de conteúdo, de dados, informação. Então, velho, você está no caminho certo, com certeza. Parabéns pela iniciativa. Isso aí é algo que transforma vidas, né? E eu sei também que você falou que tem uma ideia aí de construir uma escola no futuro, né? Como é que é esse teu projeto aí? Porque o que eu vejo, né? Principalmente meus filhos, eu percebi que eu poderia ensinar aquilo que eu aprendi depois, né, na fase adulta. Eu vou ensinar meus filhos a manter uma postura correta. Eu comecei a ensinar eles. Então eu percebi que os coleguinhas deles ficavam numa postura incorreta e eles aprenderam, eles conseguiram adquirir a postura correta. Então, hoje, né, o meu propósito é trazer saúde postural para as pessoas, eu vejo que vem de base. Não tem aquela ideia de que educação vem de casa, né? De berço. Só falar, a educação vem de berço. Então, é de berço que a gente tem que trabalhar. Né? A gente, por exemplo, vê escola de inglês, tem diversas escolas de inglês que tem, até hoje, quantos anos a gente vê escolas de inglês tendo êxito no trabalho delas, né? Escola, por exemplo, tem o Comum, tem outras franquias que trabalham com educação infantil, adulta, né, continuada, que ela tem uma evolução rápida. Eu percebi que esse formato é um formato que é importante para o meu trabalho e vai atender uma quantidade enorme de pessoas, porque na minha idade, quando eu era criança, não existia celular. Então, eu não ficava tanto tempo, né, usando o computador, um celular, um computador. E hoje a gente vê o quanto que as crianças podem aprender isso. E imagina só a quantidade de lesões, de cirurgias, de medicamentos que podem ser minimizados, né, problemas seríssimos, ser minimizado com uma educação, né, de base, de qual é a postura correta que eu devo manter no meu dia a dia e como manter essa postura correta. Isso é uma coisa natural para eles. Porque usar o celular de forma incorreta é natural para eles. Então a gente tem que fazer eu sinto a necessidade, os propósitos de desenvolver essa escola de educação postural. E em breve nós teremos aqui em Brasília a primeira escola de educação postural no Brasil. Perfeito. E isso vai ser transformador, já deu certo. Já deu certo. E conte conosco aí, vamos estar ajudando nessa missão 100%. E o que você falou é algo que ficou realmente muito na minha cabeça, porque a melhor idade para resolver esses problemas e evitar que isso aconteça é na infância. Porque na infância a gente já consegue fazer com que a pessoa evite problemas, né? Então, você que está escutando aí, você é pai, mãe de algumas crianças, você que está precisando, tem alguma dor, já fala com o Valmir aí, fala pro seu Instagram pro pessoal aí. O Instagram é Postura na Prática _ Postura na Prática _ galera, já segue ele lá. A gente aqui acabou de fazer mais um episódio do MMCast, podcast da Mente Mestre Soluções e Marketing. Valmir, foi um prazerzão estar com você aí. Muito obrigado aí por esse conteúdo. Obrigado ao nosso diretor aí, o Lucas. Lucão aí. O Lucão agora já vai receber uma atenção especial do Valmir, né? Fazer um alinhamento, balanceamento, cambai, fazer o que chama o break-chow. Break-chow é quando faz o desempenho de chassi. Deixa eu achar, amigo. Isso. Então, galera, muito obrigado. Galera, ó, aproveita, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like aí, manda esse vídeo para alguém que você ama, porque essa informação aí foi muito importante. Caso você esteja assistindo esse vídeo em alguma plataforma de podcast aí, aproveita e já segue a gente para você acompanhar nosso conteúdo, tá bom? Galera, um abraço, até mais.